No Jornal Rio Doce de hoje, os impactos da pandemia nas modalidades de trabalho e as atualizações do esporte mineiro com Paulo Tito Nazarete. O Jornal Rio Doce começa agora. Boa noite. A pandemia impactou diversos setores da economia e o isolamento social influenciou até mesmo nas modalidades de trabalho. Esta empresa atua com consultoria e desenvolvimento de softwares para o agronegócio. Mesmo antes da pandemia, adotava o home office uma vez por semana. Com o isolamento social, o escritório em BH ficou mais vazio. Os trabalhadores agendam quando precisam fazer alguma atividade presencial. O respeito às entregas e a produtividade em alta levaram a direção a investir no modelo híbrido, inclusive com a possibilidade de contratar profissionais de outros estados. O modelo home office possibilita a gente expandir aí a atração de talentos, então isso é muito positivo, né, para as empresas em geral. Então antes a gente contratava profissionais que trabalham no escritório em Belo Horizonte ou Redondezas, agora a gente pode ir para cidades mais longe ou até outro estado, né, à procura de talentos para fazerem parte do nosso time. O modelo híbrido adotado pela Prodap é uma realidade. Um levantamento feito por uma empresa especializada em segurança de redes aponta que 3 entre 10 organizações públicas e privadas vão manter mais de 50% dos seus trabalhadores em home office depois da pandemia. Esta é uma realidade, já que não teremos vacina para todos a curto prazo, mas é preciso combinar bem este modelo, porque há diferença entre home office e teletrabalho. O teletrabalho, ele precisa de uma modalidade de trabalho preponderantemente fora da empresa. Ele precisa necessariamente de ser feito um acordo individual escrito, e nesse acordo individual escrito nós colocaremos quais serão as atividades, quais serão os resultados que ele deve produzir. O home office ele seria como o trabalhador, ele pode trabalhar dia na empresa, dia em casa ou onde assim definirem, né? Os custos com aquela operação necessariamente são do empregador e em home office o empregador ele tem que necessariamente fazer um controle efetivo sobre a jornada do trabalhador, o que é diferente no teletrabalho. No teletrabalho não há um controle de jornada. Valéria seguiu o caminho inverso. O mercado é dinâmico. Ela decidiu sair do home office e investir em uma sala comercial. A rotina em casa com a pandemia afetou a produção dela e também as tarefas domésticas. Para poder trabalhar em casa, a gente precisa de ter um espaço adequado. E não é a nossa realidade hoje. Então, hoje ele trabalha no espaço que a gente tem, eu estou trabalhando na sala. E isso acaba tumultuando, né? Tanto a parte da casa mesmo, né? Eu tenho uma secretária que me ajuda, então a gente atrapalha o serviço dela o dia inteiro, né? Porque cada hora está um no espaço. E fora que a gente perde o foco no trabalho, aí produtividade mesmo, porque a gente estando em casa, tem outras distrações que a gente estando no escritório, focado, a gente não tem. Foram muitas perdas no caminho. A pandemia agravou a crise econômica. O país bateu a marca de 14 milhões de desempregados, a maior taxa desde 2012. Se arrumar uma vaga está difícil, é importante saber se manter em um mercado ainda mais desafiador. Janaína dá algumas dicas. Nós mudamos o escritório, mas algumas práticas elas permanecem a mesma. Então, se você usar aquela referência, né? O que se eu estivesse no escritório seria importante de ir lá, de contar para o meu líder, de contar para o meu colega, e você usar isso como referência para poder escolher o que você vai compartilhar, né? É claro que hoje nós estamos trabalhando mais, o tempo está mais escasso. Então, saber priorizar, né? Aquilo que dá mais resultado, aquilo que vai gerar um resultado no curto prazo e que vai ser importante para a empresa, e saber comunicar isso bem pode fazer toda a diferença em meio a tantas mensagens, em tantas ligações, a tantos e-mails que todos nós temos recebido. No próximo bloco tem esporte com Paulo Tito Nazarete. O Jornal Rio Doce volta em instantes.